todos. Neste lugar costuma estar o professor Adélio, que pede muita desculpa, nomeadamente ao nosso conferencista, mas hoje, deveres maiores ou outros deveres o chamam a Lisboa, portanto ele fará um esforço, ou estará a fazer neste momento, para ainda chegar a tempo de ver uma parte da conferência, mas não vamos esperar por ele. A conferência a que vamos assistir hoje, a cargo do professor José Ferrão Afonso, ao qual desde já agradeço em nome do SER e da organização deste seminário, inscreve-se no seminário deste ano dos Homens e da Memória, que, como sabem, é dedicada a pontos diversos, momentos diferentes ao longo do tempo da Diocese e da história da Diocese do Porto. Ainda estamos num ciclo comemorativo dos 900 anos da restauração, o seminário assim foi pensado e, portanto, continua a fluir no tempo a memória da Diocese do Porto. A conferência de hoje, que, como podem comprovar, se chama A Sé do Porto e a sua envolvente no século XVI e início do século XVII, está a cargo, como disse, do professor José Ferrão Afonso, que é licenciado, mestre em História, orientado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é doutorado em Teoria e História da Arquitetura, tem o nome da dissertação, pelo Departamento de Composição Arquitetónica da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, da Universidade Politécnica da Catalunha. Neste momento é professor aqui da nossa, não é minha, aqui da Universidade Católica, é a minha graduação, e a sua investigação, como podem ver, sobretudo no terceiro parágrafo, dedica-se a temas bastante diversificados, concentrados sobretudo no período moderno. Os resultados da sua investigação merecem especial destaque, como podem ver, os seguintes trabalhos. Enfim, não vale a pena estar a ler, vocês podem perfeitamente ler. Creio que a nossa atenção, evidentemente, se concentrará na conferência, mas eu chamava em especial a atenção para o seguinte. Alguns de vocês estiveram presentes no colóquio sobre os 900 anos da restauração da Diocese do Porto e estão certamente recordados que algumas das intervenções sublinharam o papel extraordinariamente ativo e central da Sé, do espaço físico da Sé, na modelação e na organização urbana do Porto. Papel esse que, se posso deduzir, se vai manter nos séculos seguintes, séculos muito posteriores à restauração. Portanto, independentemente de toda a dimensão política, eclesiástica e institucional da Diocese, centrada na Sé, há também esta dimensão muito importante, digamos, da parte física, a construção, os edifícios da Sé, que acabaram por condicionar e moldar muito daquilo que para nós hoje é a cidade velha, mas que foi, até o século XIX, o único, ou até entrado no século XX, o grande centro da cidade do Porto. Por isso, é com redobrado interesse, certamente, que vamos ouvir e agradeço uma vez mais a sua disponibilidade para colaborar connosco. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para participar neste ciclo de conferências. Portanto, o tema que eu vou tratar, espero que bem, centra-se na Sé do Porto e centra-se na sua envolvente. Portanto, as principais obras que são empreendidas por vários bispos ao longo do século XVI. Quer na Sé, no interior da Sé, claustro e também na sua envolvente. Eu gostava de salientar já que o período é um século XVI um bocadinho alargado, porque eu considero que o século XVI poderá estender-se um bocado para trás, começar em 1499 e acabar em 1610, porque a última data corresponde a algo que é muito importante em termos urbanos para o Porto, que eu considero, em termos eclesiásticos e urbanos também, para a cidade do Porto, que é a construção da Capela-Mor pelo Gonçalo Moraes. Portanto, foi o Bispo do Porto que mandou construir uma nova Capela-Mor que se vai assumir como um simbolismo fortíssimo na cidade e que, de certa maneira, conclui todo um século, estes pouco mais de 100 anos, que é um processo de recentralização
ou de tentativa de recentralização da cidade em torno da sua catedral. Isto porquê? Porque no final da Idade Média, portanto a partir do século XIV, XV, há uma espécie de fragmentação de algo que nunca teve muito unido, aliás, urbana. Com a chegada dos mendicantes no século XIII e com o grande desenvolvimento urbano que vai suceder, muito associado quer a dominicanos, quer a franciscanos, no Vale do Rio da Vila, e que depois também está associado ao desenvolvimento da Ribeira, do Porto, da atividade comercial, do mercado, a Sé perde um bocado o seu papel de centro, que tinha sido, até aí, indiscutível. Isto não acontece só no Porto, acontece em várias cidades europeias, e o papel de centro político e, de certa maneira, religioso vai passar a ser ocupado, sobretudo, por São Domingos. É em São Domingos que se realizam as grandes assembleias de homens bons, antes da Lei dos Pelouros do Dom João I. É em São Domingos que se decidem as grandes questões, portanto, os mendicantes vão ter um poder de captação de capelas, portanto, de fundação de capelas como uma burguesia ou um patriciado urbano portuense muito importante, e a Sé fica, quer fisicamente, quer em termos religiosos também, posso dizer, fica um bocado ao lado. Isto numa cidade que nunca tinha verdadeiramente tido uma grande união. Por exemplo, se considerarmos que a muralha fernandina, mais do que um instrumento de defesa, vai ser uma tentativa de circunscrever e de fazer uma cidade verdadeira, uma cidade concentrando, sobretudo, o aspecto fiscal. Por exemplo, também é com Dom João I que Miragaia é um bocado secundarizada, porque Miragaia era uma espécie de concorrente do Porto, mesmo em termos habitacionais, mesmo em termos populacionais. Portanto, o Dom João I vai tirar muitas prerrogativas a Miragaia, quer mercantis, e vai concentrá-las no Porto. E, portanto, fica sempre, é uma cidade que vive de diversos espaços. E no século XV isso ainda não está resolvido. Nós podemos, no final do século XV, sobretudo com o aparecimento, com o crescimento urbano da cidade, com o aumento populacional, há um fortíssimo desenvolvimento mesteiral, portanto, de homens dos mesteiros, que se vão fixar na colina do Olival, junto da judiaria, que até aí, portanto, a judiaria fundada por Dom João I, até aí era uma zona que era atravessada por uma estrada importante e não tinha quase população nenhuma. Portanto, a judiaria é fundada por Dom João I, mas depois, só no século XV, vai-se fixar aí uma importante grupo de mesteiral, ferreiros, carpinteiros, diversas profissões, e a cidade, quer em termos de propriedade urbana, quer em termos de profissões, é fragmentada. Portanto, há como acontece em todas as cidades dos finais da Idade Média, na Europa, e há uma zona da judiaria, há uma zona da Ribeira, há uma zona que se pode dizer da Sé, e todas elas têm grupos sociais e grupos de propriedade e grupos e também todas elas têm características simbólicas próprias. É interessante que esta divisão vai depois dar as freguesias no século XVI. Baseiam-se exatamente quando, em 1583, Dom Frei Marcos de Lisboa divide a única freguesia que existia no Porto, a Sé, em 4, depois reduzidas a 3, pouco depois, baseia-se exatamente nesta divisão que já vinha dos finais, que era uma divisão não estabelecida, mas que existia. Ora bem, portanto, a Sé, em tempo de reforma também, no século XV, pode-se falar numa pré-reforma, e através de uma série de bispos que, começando com Dom Diogo de Sousa, vai tentar recuperar esse papel.
aglutinador do espaço urbano, esse papel simbólico, esse papel religioso. Portanto, o primeiro homem que se assume como garante dessa unidade e dessa renovação da Sé, com tudo isso que isso implica, é o Dom Diogo de Sousa, foi bispo de 1496 a 1505, e não por acaso é ele que transporta as relíquias de São Pantaleão de um lugar periférico, que era Miragaia, para a Sé, o que vai ter, como podem imaginar, uma enorme capacidade simbólica, exatamente de agregação do tecido social. As relíquias são elementos extremamente agregadores em termos urbanos na Idade Média. Portanto, as cidades agrupam-se, os vários grupos sociais, unifica-se o tecido urbano, a paisagem urbana em torno das grandes relíquias. Deslocando a relíquia de um sítio que passa a ser periférico, que não era, que era Miragaia, para a Sé vai iniciar um processo que o vai levar ao século XVII e vai levar ao Gonçalo Moraes e à Capela Mor. Portanto, cada vez maior importância no tecido urbano e social portuense. O Dom Diogo de Sousa vai traduzir isso em algumas obras importantes. Uma delas é um novo alpendre da Sé. Já existia, portanto, a Sé já tinha um alpendre. O alpendre era um elemento muito importante na Sé. Por exemplo, havia reuniões conselheiras que se faziam no alpendre da Sé. Quando eram assinados grandes documentos, era no alpendre da Sé que existe. Portanto, é um sítio de tabeliães, é um sítio da lei. Portanto, já tinha uma tradição de Idade Média, já existia um alpendre, e o Dom Diogo de Sousa, uma das grandes obras que ele faz, é renovar esse alpendre, aqui numa vista um bocado imaginada, porque não sabemos como ele era. Há uma descrição do alpendre em 1570 e tal, porque o alpendre precisava de obras e, portanto, há uma reconstrução do alpendre, e só por aí é que podemos chegar mais ou menos no número de arcos e tal. Portanto, deveriam ser arcos góticos que ele possuía. E tem também outra intervenção muito importante na Sé, que é a construção do retábulo de Moro. Não se sabe bem como seria também. Cuja imagem está aqui, é o retábulo da Sé de Funchal. Eu pulo aqui porque são mais ou menos da mesma época. Portanto, o retábulo da Sé de Dom Diogo de Sousa e o retábulo de Funchal eram da mesma época, e porque na documentação da Sé, das obras da Sé, aparece um nome que aparece também na Sé de Funchal, a trabalhar na Sé de Funchal, que é um flamengo chamado Mestre Machim, que trabalhou também na Sé de Braga. Embora ele apareça no Porto um bocado mais tarde, mas é possível que tenha estado ligado à construção deste retábulo do Dom Diogo de Sousa. Por exemplo, ele trabalhou em Braga também. Se não me engano, o frontal do altar mor da Sé de Braga, que é um frontal em pedra de Ançã, ele trabalhou também, esse senhor Mestre Machim, e isto também revela um aspecto muito importante, que é uma longuíssima tradição da arte portuense ligada à Flandres, porque era da Flandres que era o grande comércio. O grande comércio do Porto era com a Flandres. Foi desde o século XIV, desde o século V, no norte da Europa, sobretudo Flandres, e, por exemplo, era com a Flandres, houve vários feitores na feitoria de Bruges que foram portuenses. O Manuel Cirne, o Brandão, o João Brandão, exatamente, e outro Francisco da Rua, que por acaso estão todos ligados. Não quero falar em compadrios, mas eles tinham ligações familiares, foram feitores na Flandres. Portanto, era um comércio importantíssimo para a cidade, que, sabem, exportava sobretudo produtos do Douro, desde sumagre, azeite, portanto, madeira, vinho,
também exportava sal e importava quê? Matérias-primas para os tais mesteirais, ferro, couros, que depois eram, portanto, era um comércio sem o qual a cidade de Porto não podia viver. E a arte vem, obviamente, com o comércio. É com as relações, as diferentes relações que cada cidade mantém, é por aí que vem a arte. E que chegam também depois os artistas. Ora bem, depois de Dom Diogo de Sousa, há uma espécie que tem uma enorme ação no Porto. Por exemplo, é no tempo dele que se funda a Misericórdia também. Por acaso, no claustro da Sé, no claustro velho da Sé, tinha uma capelinha, eu não tenho aqui a imagem, mas é fundada, a notícia dela é em 1503. Ela é fundada, tinha uma capelinha no claustro velho da Sé, tinha a Capela da Misericórdia, e a Casa de Despacho estava no lugar onde hoje está a Casa Museu Guerra Junqueiro, portanto ficava fora do claustro, e vai ficar aí até 1550, portanto vai ficar aí quase meio século. E o Dom Diogo de Sousa tem uma ação importantíssima no Porto. Também fez constituições, é um homem ligado a essa pré-reforma. Mas depois há uma espécie de interrupção que vem uma série de bispos cortesãos, são homens de corte, que não ligam muito, são bispos à madeira medieval, ausentes. Por exemplo, Dom Pedro da Costa, que era sobrinho do célebre cardeal Alpedrinha, esteve no Porto muito pouco tempo. Depois foi para bispo de León, foi bispo de Osma, e a sua ação em termos de episcopado é muito fraca, não tem muito, como é que se diz, não tem muito que pudesse apresentar em abono do seu episcopado. É um homem de corte que se preocupou sobretudo com questões da jurisdição episcopal. E é interessante, e manteve uma longuíssima contenda com o Conselho do Porto, exatamente sobre essas questões de jurisdição episcopal. E é interessante, aqui temos a imagem de Dom Pedro da Costa do lado esquerdo, isto é na Catedral de León, o vitral, porque ele vai para León, depois é bispo de Osma e morre em Osma, em Espanha. E tem piada porque, talvez ligado a essa luta com o Conselho sobre a jurisdição, aparece um pelourinho, nesta época, junto da Torre da Câmara. O verdadeiro pelourinho já estava na Praça da Ribeira, ou seja, municipal. Mas eu suspeito que o Dom Pedro da Costa, cioso das suas prerrogativas, deve ter posto lá um pelourinho a dizer quem manda aqui sou eu. E, na verdade, é muito interessante, porque a jurisdição episcopal vai se manter até aos finais do século XVI. Mas, em termos simbólicos, por exemplo, em torno da Sé, as obras de urbanismo estão a cargo do bispo, é ele que vai fazer as calçadas, não é a Câmara. Há uma certa disputa. Isto só começa a ser ultrapassado no final do século XVI. Portanto, o tratamento do espaço público ainda está nas mãos do bispo. Os chafariz, que depois o Frei Baltasar Limpo manda fazer, são tudo vestígios dessa antiga jurisdição episcopal, que já existia só um bocado mais não é na imaginação dos bispos, mas nesses direitos senhoriais que ainda são fortes no século XVI, e é uma das únicas obras que se conhece de Dom Pedro da Costa, para além da abertura da Rua das Flores, mas que foi feita pelo Dom Manuel. Portanto, o Dom Manuel deve ter ordenado ao bispo para abrir a rua, e ele abriu. Não me parece que ele tenha tido um papel importante nesse aspecto. Agora, depois vem um bispo muito importante, que é o Dom Frei Baltasar Limpo, que é um teólogo, um homem que apanha exatamente a mudança numa época em que há uma mudança política e religiosa muito importante no tempo de Dom João III. Por exemplo, ele está ligado à fundação da Inquisição, em 1537, Baltasar Limpo, e foi o bispo que o Dom João III mandou ao Concílio de Trento, o primeiro representante português. Portanto,
era uma personalidade muito importante que depois foi arcebispo de Braga e que teve uma ação, ele esteve há alguns anos no Concílio de Trento, que está aqui representado, e que teve uma ação importante no Porto. Porque no Porto, dessa época, em termos, para além de ter feito também, publicado também umas constituições, ele tem uma série de intervenções, quer no envolvente, quer no interior da Sé. E há mesmo, na documentação da Câmara, referência a um plano que ele apresenta à Câmara para fazer essas intervenções. Portanto, não foram intervenções casuais, estava tudo ligado. Algumas delas temos a certeza que foi por iniciativa, outras pode-se suspeitar. Está aqui marcado, portanto, em cima as setas, os diversos lugares onde ele vai intervir. Por exemplo, constrói os chafariz da Sé, renova os chafariz da Sé, como símbolo episcopal muito importante. O chafariz da Sé ficava onde hoje está, tem o símbolo do cabido. Portanto, quem entra, imagina que estão a entrar pela antiga porta de Vandoma, ficava à esquerda do alpendre da Sé, hoje Galileia. Depois, em frente à Sé, manda construir a capela de Nossa Senhora de Agosto. Já existia uma imagem de Nossa Senhora de Agosto, que está aqui, está em baixo, já é referida nos princípios do século XVI, e ela era referida no celeiro do Cabido, que estava no celeiro do Cabido. O Magalhães Basto e outros historiadores dizem que o celeiro do Cabido que era em frente à Sé. Eu tenho as minhas dúvidas, porque o celeiro do Cabido ficava no claustro. E provavelmente a imagem estava lá. O que ficava em frente à Sé eram as fangas do Cabido, que é parecido, mas é diferente. É um sítio onde se vendiam, onde se compravam produtos. Bem, de qualquer maneira, tirando estas dúvidas, deve-se ao Frei Baltazar Limpo a primeira construção da Capela de Nossa Senhora de Agosto em frente à Sé. Tem embaixo o plano, portanto ficava mesmo, ou começo, porque ela não vai acabar, não conseguiu acabar a obra. Depois, há uma obra muito importante junto da Capela de Nossa Senhora de Agosto, que tem a ver também com o poder episcopal, que é o auditório eclesiástico. Ele vai renovar completamente o auditório eclesiástico, que ficava em frente ao atual claustro da Sé. Portanto, havia a Rua das Tendas, e do outro lado havia a Capela de Nossa Senhora de Agosto, desculpem, e do outro lado tinha a Rua das Tendas, e do outro lado tinha, na esquina, tinha o auditório eclesiástico, que também é renovado pelo Baltazar Limpo. Portanto, este será o plano que ele enviou à Câmara e que foi aprovado. Há depois uma coincidência que não me parece muita coincidência. É no tempo do Frei Baltazar Limpo que aparecem dois projetos de remodelação da Torre da Câmara. Portanto, junto à Câmara Municipal, era uma torre que está lá agora reinterpretada pelo arquiteto Fernando Távora. Portanto, o Paço Municipal tinha sido construído no tempo de Dom João I, mas era um edifício que apresentava vários problemas devido a estar numa posição topográfica um bocado estranha, ficava em costa, em cima da muralha, e por volta de 1539 tinha problemas estruturais. E então, com o conhecimento do rei Dom João III e com o conhecimento do bispo Dom Frei Baltazar Limpo, são pedidos conselhos a duas personalidades importantes, ao Diogo de Castilho e a um senhor chamado Francisco de Cremona. O Diogo de Castilho era um mestre muito importante, que trabalhava no Porto, era meio-irmão de João de Castilho, estava ligado era biscainho, portanto estava ligado a toda uma tradição arquitetónica do chamado Hispano-Flamengo, que depois vai dar em Portugal o Manuelino. O Francisco de Cremona era um mestre de obras do bispo Dom Miguel da Silva, trabalhava no Porto, trabalhava na Foz, nessa altura, o bispo Dom Miguel da Silva, onde construiu a Igreja Matriz, o farol de São Miguel do Anjo, e era um homem formado, tinha uma formação em que
coexistia um certo tradicionalismo de origem lombarda, porque ele era de Cremona, era lombardo, com todas as novidades que tinham sido introduzidas pelos arquitetos papais das primeiras décadas do século XVI. Ora bem, o interessante é que se refere nas atas da variação que há um projeto que manda deitar a torre abaixo. Manda deitar a torre abaixo e construir ao seu lado, em frente ao alpendre, um edifício com um só piso. Ou seja, o simbolismo da torre medieval, que era o simbolismo do patriciado urbano portuense, é substituído por um novo tipo de arquitetura que se supõe que é uma arquitetura já do Renascimento. Está claro que isto não foi aceito. Mas, exatamente na mesma época, é atribuído ao Francisco de Cremona o Paço do Conselho de Vila de Conde, que é exatamente a mesma coisa. É uma construção que se vê em baixo, que é desta época, 1539, 38, 1543, que é atribuída, não há certeza, mas que vai implementar o mesmo tipo de arquitetura, a horizontalidade e a racionalidade, a distribuição das janelas, tudo isso que são elementos estranhos em Portugal e ligados à arquitetura italiana, substitui a tradicional torre simbólica com as ameias, em que os homens bons ainda se reviam. Esta obra que nunca foi realizada no Porto, pode ter tido o bispo por trás. Eu suponho que sim, porque ele teve que ter conhecimento da obra. Aliás, fazia parte do projeto ele ceder água para a nova torre, que tinha uma cadeia à volta, tinha uma prisão ao lado, vinda de Chafariz da Sé, portanto ele tinha que anuir ao projeto e devia estar dentro do projeto. Isso seria algo de muito importante para a arquitetura do Porto. Também é dele, portanto, isto tudo tem a ver já com ideias de reforma, de disciplina eclesiástica, a presença dos clérigos perto da Sé, tudo isto vai ser implementado pelo Frei Baltasar Livre. Ele manda construir o aljube eclesiástico, portanto, uma prisão para clérigos, que era em frente, por cima da porta de Vendôme, em frente ao alpendre. Depois, ao lado direito, temos uma gravura de Vila Nova do século XIX, que tem uma capelinha, onde estava a Nossa Senhora de Vendôme, que foi destruída quando se fizeram as obras da Sé, e essa torre ficava em frente. Portanto, o Baltasar Limpo tinha uma ideia muito forte daquilo que deveria ser a Sé, do que deveria ser a sua envolvente. A ideia é essa, que pode ter origem nas ideias humanistas do século XV, da segunda metade do século XV, de romano. É no tempo de Baltasar Livre também que há uma série de construções no Porto em planta central. Isto é importantíssimo. Não só a igreja da Foz, que tinha a Capela-Mor planta central, de Francisco de Cremona, para Dom Miguel da Silva, mas estão a ver à direita o plano do convento do Claustro da Serra do Pilar, dos Agostinhos, ou de São Salvador da Serra, como ele se chamou inicialmente, que é mais correto, também uma planta centrada, em baixa fotografia, o farol de São Miguel do Anjo. Portanto, o Porto vai implementar, é uma das primeiras cidades em Portugal em que implementa este tipo e esta discussão sobre a planta centrada. Eu suponho que a Misericórdia do Porto, quando a Misericórdia muda do Porto, sai do claustro e vai para a Rua das Flores, a Capela-Mor, que nunca se construiu, só veio a ser construída 30 anos depois, também é uma planta centrada. Portanto, há uma implementação deste tipo de arquitetura que, em parte, pode ter sido patrocinada pelo Baltasar Limpo. Isto porquê? Porque ele vai mandar construir, a cargo não do Francisco de Cremona, mas de um homem que muito provavelmente veio com ele também, que é um senhor chamado Mestre André Siciliano,
que era conhecido pelo nome dos documentos, que é o Imaginário Romano, é como ele aparece, e que eu suponho que deve ter vindo também com o Dom Miguel da Silva, ou mandado trazer depois, que era, não é um mestre carpinteiro, era um marceneiro, mas com conhecimentos de arquitetura, como havia muitos na Itália na altura. Na Itália, nesta época, há inclusive este tipo de marceneiros que têm o nome de arquitetos. E o Dom Frei Baltasar Limpo vai mandar construir no Cruzeiro da Sé, porque a Sé nunca tinha sido acabada. No Cruzeiro da Sé tinha uma cobertura de alfarje em madeira. E ele vai mandar construir por esse senhor, feita por esse senhor, com madeira trazida do Alto Douro, uma cúpula em madeira, uma cúpula pela descrição com lanterninho, que só se pode associar às cúpulas, ou seja, ele estava a querer transformar a Sé numa espécie de igreja, nova igreja de São Pedro do Vaticano, que é interessantíssimo. E mandou construir também um coro. Portanto, pela descrição, a cúpula tinha uma balustrada interior, era de gomos e tinha um lanterninho. Está concluída em 1546 por esse senhor, o mestre André Siciliano. Depois manda construir também, portanto, há toda uma articulação destas obras, manda construir também a chamada Varanda do Bispo, que era uma galeria por cima do claustro, fechada, que depois foi remodelada no século XVII e que vemos aqui ainda quando as obras de reconstrução da Sé em 1930, de restauro da Sé em 1936, ainda existia, numa versão seiscentista, porque ela depois foi remodelada, que era uma galeria que vinha desde o Paço Episcopal, permitia ao Bispo passar sem tocar no chão do Paço Episcopal, pelo andé, e depois dirigir-se e depois descia por uma escada em caracol para o claustro. E também tinha uma ligação ao coro. Portanto, o Frei Baltasar Limpo é um homem que tem uma importância enorme nesta transformação. Aliás, ele depois vai transformar também, isto não são bem obras de arquitetura, mas ele vai proceder a uma remodelação completa dos altares, quer do claustro, quer do espaço da Sé, reduzindo-os e disciplinando-os, ou seja, fazendo um espaço moderno, entre aspas, na Sé do Porto. Porque a Sé medieval era completamente, como é que se sabe dizer, obstruída, não sei se será o termo correto, mas cheia de moimentos, tinha campas da Flandres, tinha moimentos, portanto, ele faz uma limpeza disso tudo, reduz os altares, coloca-os em pontos que organizam um espaço à maneira de uma arquitetura já reformada, daquele tipo de arquitetura que depois vai ser implementado depois do Concílio de Trento. E no claustro a mesma coisa. Depois da intervenção dele, no claustro ficam 4 altares, quando tinha uns 10 ou 11, pelo menos. Portanto, nos mais diversos sítios, nos mais diversos lugares. Portanto, é toda uma noção de espaço que é perfeitamente transformada. O que é que acontece depois de Baltasar Limpo? Ele vai para Roma, quando chega, está no Concílio de Trento, quando chega, vai para Braga, vai morrer em Braga, como arcebispo de Braga, e sucede-lhe um homem que é o Dom Rodrigo Pinheiro. O Dom Rodrigo Pinheiro, que era um humanista, desempenhou cargos importantíssimos no Estado, altos cargos de Estado, depois foi bispo de Angra, um homem extremamente culto, e que no fim da vida, já quando tinha 70 anos, e com certeza estava a pensar na reforma, é nomeado bispo de Porto. E vem para cá e fica cá até aos 90 anos, até morrer. E é apanhado nesta revolução, entre aspas, da mudança de uma primeira metade do século XVI humanista, destes personagens que tinham interesses humanistas, para uma segunda metade em que as coisas se complicam. Portanto, há toda a reforma, a contra-reforma,
E o Dom Rodrigo Pinheiro está exatamente no meio do turbilhão. E então ele vai adotar uma posição, em termos de arquitetura, muito interessante. Por exemplo, ele vai mandar acabar a ermida, a capela de Nosso Senhor de Agosto, ficada em frente à Sé. Tem uma fotografia em baixo. Ela depois foi demolida, já isto nos anos 30, 36, vem aqui já o espaço onde foi demolida. E ele vai acabar, em 1565, por encomenda própria e por interesse próprio do bispo, o bispo Dom Rodrigo Pinheiro, ele ordena que se faça o teto, a cobertura da igreja. E fala de uma maneira talvez insuspeita, ou seja, vai utilizar uma abóbada gótica ainda, ou tardogótica. Isto será porquê? Porque ele era um reacionário, porque era aquilo que gostava? Não. É uma afirmação de uma alternativa ao Renascimento italiano, uma alternativa possível ao Renascimento italiano, que a partir de certa altura em Trento, toda a arquitetura começa a ser mal vista, ou pelo menos começa a ser posta em causa, toda essa arquitetura. E assim, a Capela de Nossa Senhora de Agosto tem esta belíssima abóbada, ainda ao modo gótico, ou ao moderno, se quiserem, que era como se chamava na época, muito tardia, 1565, mas que tem alguns elementos ornamentais tirados da arte romana italiana. E, por exemplo, a Capela Mor, que é muito pequena, tem só 2 tramos, é segundo o tipo de arquitetura que se fazia em Coimbra, por exemplo, do João de Roão, também ao romano, ou seja, é uma tentativa de dar uma história ao edifício e de conciliar 2 mundos, de conciliar 2 tipos de arquitetura, que vai ter um futuro muito interessante no Porto, porque a abóbada de nervuras, nós vamos ver, vai ter o futuro na Sé, e não só. Todas as grandes construções monásticas que se fazem no Porto, a partir dos finais do século XVI, princípio do século XVII, por exemplo, os jesuítas, o Colégio de São Lourenço, Grijol, o São Bento, o Espírito Santo, na Vila da Feira, tem no cruzeiro uma abóbada gótica e na Capela Mor à romana. Portanto, é algo extremamente interessante em termos de arquitetura. E é ele que manda deitar abaixo a cúpula construída pelo mestre André Siciliano. Dizem os documentos porque metia água, que chovia, que metia água, e manda fazer também uma abóbada de nervuras. Podia ter mandado fazer uma cúpula, mas lá está. Como garantia, é uma alternativa a um tipo de arquitetura que tinha uma tradição diferente. Portanto, é uma tentativa de criar uma arquitetura própria do momento em que se vivia, do momento religioso em que se vivia. Esta abóbada do Cruzeiro da Sé está pronta em 1557. Sucede depois, há vários bispos que não têm grande influência em termos de obras, não foram grandes encomendadores de obras, e depois o Frei Marcos de Lisboa era franciscano, também um homem extremamente culto, e foi no tempo do Frei Marcos de Lisboa que ele também publicou umas constituições sinodais, em que pela primeira vez vêm definidos alguns elementos artísticos importantes. Portanto, aqui é que se começa a implementar mesmo alguns dos decretos tridentivos. E ele fala numa arquitetura chã, é muito interessante. Ele diz que a arquitetura, nas poucas referências que faz, ou na única referência que faz nas Constituições, diz que a arquitetura deveria ser de tipo chão. E manda fazer uma capela, que é a Capela de Nossa Senhora da Saúde, no claustro,
que se destinaria a panteão episcopal, depois, e que se chamou São Vicente, que é exatamente esse tipo de arquitetura chã que nós vemos aqui. Portanto, a porta é tirada, foi transformada por Nasoni, a porta em cima, tem aquele frontão transformado por Nasoni, que era especialista também neste, isto chama-se o Cérlio, chama o nome disto, que é um menking, mescolanza, a mistura. O tratado Cérlio, isto chama-se misturar elementos com origens diversas e de épocas diversas. Hoje chama-se copy-paste, mas o Cérlio teoriza sobre isto. E também a Capela Nossa Senhora de Agosto e a sua abóbada também têm um bocado deste espírito. Portanto, a parte de baixo e os pilares são tirados da tratadística flamenga. Depois o Nasoni fez aquele frontão barroco, que neste caso é feliz, tem outros menos felizes. Por exemplo, na Misericórdia do Porto, a coisa não correu tão bem. E depois em baixo temos a capela, com uma abóbada de caixotões, extremamente, muito pouco ornamentada, portanto, que é esse tipo de arquitetura que ele indica como sendo a que deveria ser seguido em termos de arquitetura sagrada. É interessante que está aqui uma pintura, vou adiantar um bocado, que é esta crucifixão, que proveio do retábulo mor mandado pintar no tempo de Gonçalo de Moraes, que foi destruído no século XVIII. Portanto, o retábulo mor da Sé, que é de Santos Pacheco, que é do tempo da Sé de Vacante, destruiu o retábulo que foi mandado pintar e executar pelo Frei Gonçalo de Moraes. E esta crucifixão que aqui está é originária desse retábulo, portanto deve datar de 1610, e é do Simão Rodrigues, que é um grande pintor lisboeta. Há outro aspecto muito interessante que também tem a ver com Trento e com uma espécie uma determinação de que as coisas sagradas são sagradas. Portanto, os edifícios sagrados devem ser afastados e devem ser apartados do que é sagrado, do que é público. Isto porquê? Porque a Casa do Cabido, desde os finais da Idade Média, estava onde está esta mancha vermelha, junto da torre esquerda da Catedral. Era uma construção, era uma espécie de torre a mais, que estava, e onde o Cabido tinha o seu cartório e a sala de sessões. E, portanto, estava num lugar extremamente público, que aquele ficava mesmo em frente à Torre da Câmara, e era numa praça onde passavam procissões, entradas, saídas, era dos lugares mais movimentados do Porto. E é o Frei Marcos de Lisboa que manda deitar abaixo essa construção e que vai mandar construir no sítio, junto à Capela de São Vicente, uma nova Casa do Cabido, onde agora estão as escadas, aquela escadaria que sobe, depois foi destruída no século XVIII, e que tem a ver exatamente com isso, da organização da Sé, da organização dos espaços, da sua separação do espaço laico do espaço sagrado. Tudo isso tem a ver com estas ideias reformistas. Há depois um bispo que, aterrado pela grande peste de 1581, que, segundo o Francisco Dias, que é o único cronista que nós temos do século XVI no Porto, que escreveu as memórias de um procurador del Rei no Porto, exatamente. Infelizmente é das únicas testemunhos que nós temos. Diz que morreram mais de 12 mil pessoas, o que é uma brutalidade. Porque a cidade deveria ter não deveria ter muito mais que isso. E o Dom Simão de Sá de Pereira mandou construir, em frente ao alpendre da Sé, uma capela dedicada a São Roque, uma ermida dedicada a São Roque, como todos sabem, é o protetor da peste, que foi destruída, não pela peste, mas pelo terremoto de 1755. E o padre Novaes diz que era quadrada, como a Senhora de Agosto, portanto, provavelmente seria uma planta centrada também, que
não há quase mais informação nenhuma sobre esta capela, sobre esta ermida. Finalmente, para acabar este já longo percurso sobre as obras, as últimas grandes obras do século XVI, que já são do século XVII, são feitas pelo Dom Frei Gonçalo de Moraes, um beneditino, é o único bispo beneditino que o Porto teve. Ele foi bispo entre 1602 e 1617 e há esta pintura que está no Paço Episcopal, que tem uma planta. As plantas cá em Portugal só existem em pinturas. Antes do século XVIII não há planta que tenha resistido, infelizmente. Há muito poucas. E no Porto ainda menos. Que tem uma planta que se pensa que seja da grande obra que ele mandou fazer, que foi a demolição da Capela Mor da Sé e a sua substituição por uma nova Capela Mor. Para além disso, diz, não sei se conseguem ler, mas que fez também a sacristia da Sé. Aqui há dúvidas, ele não terá feito completamente, deve-se ter tratado mais de uma remodelação do que propriamente de uma reconstrução completa. Portanto, o que é que se passou? A antiga Capela Mor, com deambulatório, com charola e com 3 absidíolos românica, foi substituída pela enorme Capela Mor do Frei Gonçalo de Moraes, uma Capela Mor, não é bem à romana, mas é uma Capela Mor que tem uma tradição em Portugal, este tipo de Capela Mor, na arquitetura portuguesa, que se diz que tem uma tradição beneditina, ou seja, os mosteiros, as igrejas beneditinas têm este tipo de Capela Mor porque têm um tipo de liturgia extremamente grandioso, extremamente pomposo, que necessitam deste enorme espaço. A verdade é que há várias Capelas Mor deste tipo. Algumas delas, como a do Sede Porto, construída em mosteiros beneditinos, antigo como Paço Sousa, por exemplo, também tem uma Capela Mor enorme. Agora, será interessante ver quais os antecedentes, porque o Gonçalo de Moraes, ao contrário do que dizia Trento e as terminações tridentinas, construiu a Capela Mor como lugar de enterramento dos bispos, o que já estava posto de parte. E aqui pode haver uma... Eu acho que aqui, não sei bem como é que vamos ver isto, por partes. A Capela Mor, segundo a tradição da história da arte portuguesa, nortenha sobretudo, foi construída por um senhor chamado Valentim. O autor, o mestre, seria um homem chamado Valentim. Isto porque o padre Rebelo da Costa, que escreve no final do século XVIII, diz que a Capela Mor foi obra de um Valentim, discípulo de Miguel Ângelo. Agora, isto parece ser uma meia-verdade, porque esse Valentim, na origem, a primeira vez que é referido isto, que é na Espanha Sagrada, esse Valentim é o homem que fez o retábulo Mor, não a Capela Mor. Portanto, há aqui uma diferença. E hoje sabe-se que o retábulo Mor é do Simão Rodrigues, do tal Simão Rodrigues, o tal que depois tem a pintura que foi parar à Capela de São Vicente, porque o retábulo Mor do século XVIII foi substituído. Há, na verdade, um mestre pedreiro muito importante no Porto, no princípio do século XVII, na primeira metade do século XVII, chamado Valentim de Carvalho. E daí também a insistência com que se diz que poderia ter sido esse Valentim de Carvalho, corresponderia ao Valentim. O Valentim de Carvalho, porém, é um homem que não tem o tipo de arquitetura da Capela Mor. Não é aquela tradição. Ele é de uma tradição de arquitetura portuense, muito influenciada pela arte flamenga.
no transepto do lado direito, na testada do transepto do lado direito, tem a antiga, da Sé, tem a antiga capela dos Alãos, que é de Santana, hoje se chamada Santana, que deve ser da altura da Capela Mor, e este sim é quase certeza de Valentim de Carvalho. Porquê? Porque tem uma grande expressão de tudo que é ornamentação flamenca. Diamantes, rolo verre, isso é tudo uma tradição. E, por exemplo, tem obras na Misericórdia também, sabe-se que trabalhou na Misericórdia, sabe-se que trabalhou em São Lourenço, e a arquitetura referenciada desse Valentim é esse. Agora, a Capela Mor parece estar mais ligada, por exemplo, à Capela Mor de Santa Maria de Belém. Quer na vontade de servir de panteão, quer mesmo em termos formais. Por exemplo, na utilização, ela foi muito remodelada no século XVIII, mas, por exemplo, utiliza um tipo de apainelados com mármores que não tinham tradição na arquitetura do Porto, que não faziam parte da tradição dos mestres pedreiros do Porto, e que ainda se vê. E este tipo de apainelados é exatamente o mesmo que aparece em Santa Maria de Belém. O homem que fez, portanto, Santa Maria de Belém é uma obra de 1560, por aí, está acabada em 1572, e na verdade, há um homem do Porto que poderá estar ligado a Santa Maria de Belém e à Capela Mor de Porto, que se chamou Jerónimo Luís, que trabalhou com Jerónimo de Roão, que foi o autor de Santa Maria de Belém, e que provavelmente foi o homem que construiu a Capela Mor do convento, da Igreja do Convento do Espírito Santo da Feira, que tem exatamente o mesmo tipo de apainelados. Eu digo provavelmente porquê? Porque há versões dispares. Há uma que diz que há documentos que dizem que ele começou a construir, esse Jerónimo Luís, começou a construir, mas que a obra não avançou e que só seria, isto é para aumentar a confusão, que só seria acabada depois por quem? Pelo Valentim de Carvalho. Já no século XVII. Mas há uma crónica do Convento do Espírito Santo que diz, não senhora, ele começou a Capela Mor e acabou em 1580 e tal, aquilo já estava pronto. Portanto, há essa. Agora, temos aqui uma questão para destrinçar. Agora, que há grande semelhança e que não tem paralelo na arquitetura portuense nortenha, não tem nada a ver com o que se fazia. Portanto, isto tem mais a ver com uma tradição de Lisboa, que é a utilização de mármore, dos apainelados, isso, que aparece em Santa Maria da Feira. Até as pedras de armas são parecidas, porque tem aqui a pedra de armas de Gonçalo de Moraes, a maneira como é tratado, o tipo de tratamento dado à pedra de armas que está no cruzeiro da Sé do Porto, e embaixo a pedra de armas dos Pereiras que está em Vila da Feira, no convento, é muito parecida. Portanto, temos aqui um bicho de 7 cabeças para tentar destrinçar. E pronto, era isto que eu gostava de dizer, salientando ainda que a Capela Mor da Sé tem um significado importantíssimo para o urbanismo do Porto, porque, retomando e concluindo aquilo que eu disse ao princípio, ela reafirma a Sé como centro urbano. É uma espécie de torre. Aliás, há quem chame na documentação torre. É como uma torre medieval que se ergue no centro da cidade. E é um garante de defesa. E quem é que lá está? Quem é que está na Capela Mor? São Pantaleão. Portanto, se a Capela Mor é uma torre, o São Pantaleão é o guerreiro que guarda a torre. É da Capela Mor que saem as procissões de São Pantaleão, que é o protetor da cidade. E, por exemplo, há uma coisa extraordinária, que é numa crónica franciscana, se não me engano, dos finais do século XVI, do princípio do século XVII,
que diz que quando havia peste, numa peste muito grande, não sei se foi a de 1581, que no Porto ninguém foi tocado pela peste. Porquê? Porque estava São Pantaleão. Mas fora das muralhas que morriam as pessoas todas. Ou seja, esta ideia muito forte de um centro e de uma cidade protegida por uma entidade como com a força de São Pantaleão é importantíssima, vai ser importantíssima para toda a Idade Moderna e vai ser fundamental depois para o urbanismo até o século XVIII, XIX. E ainda vai ser importantíssima este aspecto simbólico do urbanismo, da construção na época dos Almadas, isto vem durante o século XIX. Muitíssimo obrigado. Era isto que eu queria.